Bom, pessoal, vou contar para vocês a história do alfabeto. Era uma vez, num reino muito distante, um rei que vivia num castelo muito bonito. E ele era sozinho, ele não tinha mais esposa, mas ele tinha 26 filhinhas que viviam viajando, cada uma morava na sua casa e de vez em quando elas se reuniam para visitar o pai. Um dia, o rei preparou uma festa muito bonita, no meio-dia, um churrasco bem gostoso para receber as 26 filhinhas dele. Quando deu a hora do almoço, elas foram chegando e entrando e se ajuntando no salão principal. Eram elas o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Como fazia tempo que elas não se encontravam, elas colocaram o papo em dia. Todas se abraçavam, conversavam e comiam e bebiam e cantavam, porque tinham uma caixa de som animando a festa. E o rei, feliz da vida, disse a elas assim, num dado momento: Filhinhas, aproveitem a festa, é para vocês. Eu vou até os meus aposentos e vou descansar um pouco. Mas as filhinhas, assim que o pai virou as costas, começaram a falar mais alto ainda. Elas se esqueceram que no castelo ao lado, um castelo abandonado, todo quebrado, feio, velho, morava uma vizinha não muito agradável. Nesse castelo morava uma vizinha e o rei esqueceu de avisar suas filhinhas que essa vizinha era uma bruxa má, muito poderosa. Ela se chamava Bruxa Dorminhoca. Tinha os cabelos todos desgrenhados, olhos esbugalhados. E essa bruxa, como todas as bruxas, possuía uma vassoura voadora. E ela tinha esse nome de Dorminhoca porque, como todas as bruxas, ela voava a noite inteira fazendo suas maldades. Mas quando o dia amanhecia, ela ia dormir e descansar da sua noite de maldades. Pois bem, enquanto corria solta a festa, e era meio-dia, um sol escaldante, hora do soninho de beleza daquela bruxa malvada, ela acordou do seu sono muito nervosa e perguntou a si mesma: quem será que ousa me acordar do meu sono de beleza? E percebeu que o som vinha da casa do castelo vizinho, do rei Alfabeto. Mas ela ficou furiosa, pegou sua vassoura e foi voando até lá. Quando chegou, bateu a porta. O rei, que estava se preparando para seu descanso, depois do almoço, perguntou lá da janela: Quem é? E ela respondeu: sou eu, a sua vizinha. Já não disse que não quero barulho durante o dia para eu poder conseguir ter meu sono de beleza? O rei riu por dentro. Sono de beleza só se for em outra história, porque essa bruxa não fica bonita de jeito nenhum. Mas não disse nada, só disse: sim, minha amiga, vizinha, você não quer entrar, participar da nossa festa? E a bruxa respondeu: de maneira alguma, eu quero é que você faça silêncio. O que está acontecendo nesse castelo? E o rei explicou que as suas filhinhas tinham chegado de longe, de grandes viagens, de uma viagem muito longa para visitá-lo, que ele estava recebendo as filhas com uma grande festa. A bruxa explicou que era momento dela descansar e ela queria silêncio total. Então o rei prometeu que ela não seria mais incomodada e a bruxa voltou para o seu castelo. Nisso, o rei parou a música, desligou a caixa de som e disse às suas filhinhas: Filhas, por favor, falem baixinho. Eu sei que vocês estão felizes e que isso é uma festa, mas eu tenho uma vizinha muito má e ela tem poderes para fazer muitas coisas ruins. Então, por favor, ela disse que se ouvir algum som, ela voltará aqui no castelo e fará um feitiço contra vocês. E eu tenho até medo do que ela pode fazer. Pode até nos transformar num sapo ou sei lá o quê.
E todas as filhinhas prometeram, como filhas boas que eram, que iriam fazer silêncio nesse momento. Até 5 letrinhas muito obedientes, a letrinha A, a letrinha E, I, O e U, que eram as mais obedientes, resolveram brincar de roda num cantinho do quintal do castelo, bem baixinho, para não atrapalhar a bruxa. As outras, quando o pai virou as costas e foi dormir lá nos seus aposentos, começaram a falar baixo, mas sem perceber foram aumentando o volume e quando nem se davam conta já estavam gritando e falando alto, todas empolgadas novamente. O B falava o nome dele, B, 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 B. O C tentava falar que ele tinha caído no chão. Eu caí. O D, que tinha mordido o dedo naquela viagem dele, contava para todo mundo. O F ficava só em volta do bolo, esperando a hora de assoprar a vela. O G e o H estavam tendo um caso de amor. Eles estavam apaixonados. O J estava só de olho lá no G e no H. O K conversava com o C toda hora e tentava imitar a voz do C. O L tinha levado 1 litro de limonada. O M, o N, o P conversavam até. O Q queria só escutar a conversa do K. O R falava só o nome do papai. Eu sou filho do rei. E o S ria e falava muito, muito alto também. Sa. O T, o V, o W, o X, o Y, o Z conversavam como ninguém. E essa barulheira toda acordou a bruxa novamente. Desta vez, ela pegou uma poção poderosa que ela tinha no seu caldeirão e veio voando na sua vassoura. Quando ela chegou, ela bateu na porta com toda a força do mundo. Mas o barulho lá dentro era tão grande que as letrinhas não ouviam e o rei estava dormindo lá no quarto do fundo, também não ouviu nada. A única letra que escutou foi a letra H, que veio abrir a porta. Assim que o H abriu a porta e disse: "Pois não, o que deseja?" A bruxa jogou nele uma quantidade tão grande da sua poção que o H virou uma estátua de pedra. Não podia se mover e não conseguia falar nada. Virou uma estátua. Ela o empurrou de lado e foi entrando. Como sobrou pouca poção, ela foi jogando umas gotinhas em cada filhinha do rei, em cada letrinha, e cada uma que recebia aquelas gotinhas de poção ficavam mudas e não conseguia falar nada. Só faziam mímica, só mexiam a boquinha e os braços. O rei, lá do fundo do castelo, no seu quarto, começou a perceber que não tinha mais som, não tinha mais barulho de festa e pensou: será que minhas filhinhas já foram embora sem se despedir de mim? Levantou correndo e veio até o salão. Quando chegou no meio do salão, encontrou a bruxa fazendo toda essa maldade com as suas filhinhas e disse: "Não, por favor, bruxa dorminhoca, não faça isso com as minhas filhas. Não, por favor, a festa já está acabando, elas estão indo embora." E a bruxa disse: "Eu te avisei, seu rei, que se eu escutasse mais um barulho, eu viria aqui fazer um grande feitiço, e é o que eu prometi." Então o rei percebeu as suas 5 filhinhas obedientes lá no fundo do castelo, brincando, e disse: "Então, por favor, bruxa, não jogue seu feitiço nas minhas letrinhas boazinhas. Elas são obedientes, veja bem, elas nem estão falando alto, estão brincando bem baixinho." Quando a bruxa viu aquilo, falou: "Tudo bem, seu rei, para não dizer que eu sou muito malvada, eu vou deixar as letras A, E, I, O, U falarem normalmente. Não vou jogar feitiço nela, mas as outras vão ficar mudas para sempre." Saiu pela porta, empurrou o H de volta e foi correndo para o seu castelo dormir sossegadamente. O rei, muito aflito, começou a chorar. De repente ele teve uma ideia. Ele não tinha telefone naquela época, mas ele tinha um espelho mágico e através do espelho ele podia conversar com alguém que estava longe. Por isso, ele entrou na frente do espelho e tentou conversar imediatamente com a sua amiga de longe, a Fada Azul, e contou para ela tudo o que havia acontecido. A Fada Azul, que tinha muitos poderes e era uma fada muito bondosa, veio voando nas asas do vento para ajudar o seu amigo. Vamos fazer aqui a Fada Azul. Ela era linda
E ela tinha uma varinha de condão muito poderosa. Era a única esperança do rei. Veio voando com suas asas. Quando chegou, disse: meu amigo, fique tranquilo que eu vou acabar com essa história já. E ele disse: mas sabe que eu tenho medo? Das minhas letrinhas começarem a falar novamente depois que você fizer o seu encantamento e a bruxa voltar. Ela disse: eu tenho a solução. Com as letrinhas boazinhas, eu não vou mexer porque elas obedecem, mas as outras precisam também aprender uma lição, até porque elas não te obedeceram, senhor rei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a voz de cada uma, mas elas vão ficar com uma voz muito fraquinha. Quando ela fez um toque de varinha no B, o B conseguiu falar com a sua boquinha fechando bem baixinho assim, b, b, b. O C e o K, que viviam conversando e tentando se imitar um ao outro, tentavam falar K, porque caiu no chão, e saiu um som bem baixinho assim. K, K, K. O D, que havia mordido o dedo, tentava falar dedo, mas não conseguia, só falava D, D. O F, que não saía de perto do bolo para soprar a vela, ficou fazendo o som do assopro, um ventinho para soprar a vela. O G, que gostava do H, ficava tentando chamar o H. G, G, G. Mas o H, que tinha recebido maior quantidade de feitiço da bruxa, a fada azul não conseguiu dar o contrafeitiço. Ela só conseguiu fazer ele se mexer e se destransformar em estátua para letrinha novamente. Ele conseguiu sair do lugar, mas a sua voz nunca mais voltou. Ele ficou mudo para sempre. Só fazia mímica e mexia as mãos quando queria falar alguma coisa. O J ficava tentando falar J, J, J. O K e o C eu já disse que imitava, né? O K imitava o C falando K, K, tentando chamar a professora Karina, lá do primeiro A. O L, que tinha levado 1 litro de limonada, fazia assim com a linguinha, tentando avisar que ele tinha limonada na bolsa. L, L. O M tentava chamar a mamãe. M, M. E o N, quando a bruxa tentou fazer o feitiço nele, ele ficou com tanto medo que ele fazia assim com o dedinho para ela. N, N. Então essa ficou sendo sua voz. O P tentava chamar o papai. O Q, que estava de olho no K, ficou imitando a voz do K. K, K. E o R, que só falava que era filho do rei, ficou fazendo assim com a sua gargantinha. O S, de tanto medo da bruxa, quando ela entrou, ele tentava avisar as irmãzinhas para fazer silêncio. Então ele punha o dedinho na boca e fazia de silêncio. Essa ficou sendo sua voz. O T ficava tentando falar T. O V tentando falar V. V, V. E o W, ele ficou com 2 vozes. Tinha dia que ele imitava a voz do V, porque ele parece a metade do V. Mas tinha dia que ele estava bonzinho e a fada deixava ele imitar a voz do U. O X ficou fazendo o barulhinho do xixi, porque ele fez xixi na calça, com medo da bruxa. O Y ficou imitando a voz do I, falando I. E o Z ficou fazendo Z. E a partir desse dia, todas as letrinhas que tiveram feitiço, para conseguir falar alguma coisa, tinha que dar a mãozinha para as letrinhas boazinhas, que são as vogais, porque elas conseguiam falar A, E, I, O e U bem alto, porque elas não foram enfeitiçadas. Então, o B, por exemplo, que fala B, 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 se ele quisesse falar alguma coisa, ele tinha que dar a mão para o A, para falar Ba, ou dar a mão para o E, para falar B, 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 ou dar a mão para o I, para falar B, B, Bi, ou para o O, para falar B, Bo, ou para o U, para falar B, 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 Bu. E aí, cada letrinha podia falar 5 coisas, 5 sílabas diferentes. A fada foi embora e o rei ficou o resto da festa muito feliz com as suas letrinhas, que agora de mãos dadas poderiam falar novamente. E teve um final feliz.